Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um CESP Entrevista. No programa de hoje, temos na nossa pauta assunto fundamental para todos nós e para o futuro do Brasil, que é a reforma tributária em apreciação pelo Congresso Nacional. Aprovada na Câmara dos Deputados em 7 de julho, a matéria deve começar a tramitar no Senado agora em agosto e o tema é repleto de dúvidas e controvérsias. Para nos ajudar a entender esse assunto, que é complexo, recebemos o economista Sérgio Gobetti. Formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele é mestre e doutor pela Universidade de Brasília, UNB, servidor de carreira do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Hoje ele atua na Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Especializado em política fiscal, tributação e federalismo, tem estudos premiados na área de finanças públicas. Já foi assessor especial do Ministério da Fazenda e secretário adjunto de Política Fiscal e Tributária na Secretaria de Política Econômica. E, além disso, o Sérgio, que é um economista super qualificado, é também um quase engenheiro, porque estudou engenharia elétrica e hoje conversa conosco para nos ajudar nesse tema super importante. Doutor Sérgio, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar conosco hoje para falar sobre a nossa reforma tributária. Obrigado, Rita. Estou à disposição aí, espero poder ajudar, a elucidar, resolver dúvidas, num debate assim, que é muito permeado, eu tenho dito, por mitos, por má informação. O que a reforma tributária, tal como foi aprovada na Câmara, porque ela tramita ali no Senado ainda, e pode ser que haja alterações, o que muda no sistema tributário brasileiro a reforma aprovada aí no início de julho, em linhas gerais? Eu diria que a reforma ela tem resumido, ela tem consequências, ela muda coisas em 3 dimensões diferentes. Na economia, eu digo para as pessoas também, ou seja, como é que o sistema tributário incide para as pessoas em termos de carga tributária, quem paga mais e quem paga menos, e também na federação, na forma como esse recurso é distribuído entre os diferentes estados e municípios. Mas começando pela questão econômica, eu diria assim, já meio que sendo repetitivo, já todo mundo fala que o sistema tributário brasileiro é um verdadeiro manicômio tributário, e sim, isso não é exagerado. Nós temos um sistema que eu diria talvez seja único no Brasil, com múltiplas alíquotas, múltiplas cargas tributárias, regimes diferenciados. E ele, não só por essa variedade e essas lacunas todas, ele é um sistema tributário também predominantemente cumulativo, que penaliza investimentos, que onera exportações. É um sistema também onde as empresas e as pessoas não sabem exatamente quanto estão pagando. Mesmo agora, no debate que a gente está tendo sobre mudança de alíquota, ou quem ganha, quem perde, a gente vê que muitas vezes alguns setores econômicos não têm ideia exatamente do que quanto ganham, porque olhar apenas para aquela alíquota que ele está pagando o seu produto de venda não diz efetivamente toda a carga tributária que incide. Nós temos o chamado resíduo tributário, que é aquilo que ele veio pagando, veio acumulado na cadeia produtiva para trás. E o que a reforma tributária faz, então, é dar transparência, mais essa carga tributária, é limpar isso e fazer com que a gente tenha um sistema não cumulativo aos moldes do que a gente chama imposto sobre valor adicionado, que é hoje o modelo tributário adotado por, diria, 99% dos países avançados do mundo. São muito poucas as economias do mundo que não adotam hoje um sistema de IVA. Nós temos um caso raro dos Estados Unidos, que tem um sale tax, com imposto que incide apenas sobre as vendas no varejo, mas com uma alíquota bem menor, e mesmo assim é um sistema que não tende a não ter a cumulatividade como que a gente tem hoje por essa multiplicidade de tributos. Nós temos o PIS/COFINS no nível federal, nós temos o ICMS no nível estadual, o ISS no nível municipal, e ainda temos alguns produtos industrializados sujeitos aí ao IPI.
né? E com essa incidência múltipla, uns impostos incidindo sobre os outros, né, não tendo crédito. E essa ideia de se mudar, né, para um modelo puro do tipo IVA, né, é algo que vem sendo discutido no Brasil há mais de 30 anos, tá? Para quem não sabe. Então, essa não é uma agenda do atual governo, né? As propostas de emenda constitucional, essas que estão sendo discutidas e aprovadas, foram inclusive apresentadas há 4 anos atrás, na gestão passada, mas eu diria que a ideia é, então, muito mais antiga, né? São 3 décadas em que esse anseio por uma mudança, né, que coloque o Brasil, né, no caminho de uma tributação, né, mais moderna, né, mais transparente, vem sendo discutido, né? E pela primeira vez se conseguiu chegar num mínimo de acordo para conseguir aprová-la, como a gente viu acontecer, então, em primeiro turno na Câmara dos Deputados, né, há algumas semanas atrás. A gente consegue ter uma noção prática de como que essa mudança no sistema tributário vai favorecer o aumento da produção, da geração de riqueza, da distribuição de renda, que são as demandas que nós temos, assim em que casos práticos que isso terá impacto para a melhoria da economia nacional? Então, a gente tem já vários estudos sendo feitos nos últimos anos, tá? São metodologias diferentes e todos esses estudos podem ter diferenças de magnitude, né? Mas todos os estudos convergem para efeitos positivos da reforma tributária sobre o crescimento, porque são várias as dimensões nas quais, eu diria, as ineficiências econômicas vão sendo corrigidas, né? Nós temos um primeiro impacto que é, em função dessa complexidade, né, do sistema tributário, a simplificação, eu digo, ela reduz custo para as empresas, né, para administrar. A gente tem, né, muitos casos, dizem, grandes empresas que têm que empregar, né, milhares, centenas de contadores, de advogados para estar cuidando da sua questão tributária. Tu reduz, do ponto de vista interno das empresas, tu reduz o contencioso, né, jurídico também, tu reduz o desperdício que se tem dos próprios tribunais, né, em estarem apreciando causas e discussões, né, eternas sobre detalhes, né, absolutamente sem sentido, né, e tu também consegue, digamos, afora essa parte do contencioso, né, dessa redução de custo, eu diria que a reforma também ela produz uma alocação mais eficiente de recursos produtivos, né? Hoje, a chamada, né, guerra fiscal, ela faz muitas vezes com que empresas que naturalmente seriam vocacionadas para se instalarem numa região são instaladas na outra, e daí vice-versa, né? Aquela que deveria ser instalada na outra vem para esta aqui, né, em função de benefícios fiscais, né, que se não existissem, as empresas estariam alocadas de modo, digamos, mais eficientes. Nós temos até o caso do chamado passeio de notas fiscais, né? Os benefícios, né, fiscais de hoje, principalmente os ICMS, eles transbordaram não só para aquilo que a gente imagina, eu atrair uma empresa, uma indústria, né, mas eles transbordaram até para o setor de comércio atacadista. Então, é comum, às vezes, até determinados setores industriais criarem centrais de distribuição das suas mercadorias em outro estado onde haja uma vantagem fiscal. Então, você imagina o nível de ineficiência que, às vezes, a indústria chega e remete o seu produto para um outro estado para que ele seja redistribuído depois daquele outro estado para o resto do país em função de uma vantagem tributária. E em algumas situações, obviamente, a mercadoria não vai, né? Por isso que a gente chama passeio de nota fiscal, né? Vai a nota fiscal só no caminhão, sem mercadoria, para simular, né, e ter, digamos, essa vantagem tributária. Então, eu diria que contencioso, o problema da alocação do capital e a questão da cumulatividade, né? Então, a cumulatividade que a gente tem presente hoje no sistema, ela induz comportamentos ineficientes, ela induz que as empresas estejam verticalizando a produção, né, integrando a produção num âmbito de um único CNPJ. Para quê? Porque, como o sistema é acumulativo, quanto mais vendas
de um para outro, eu incido o tributo novamente. E no sistema de IVA, isso desaparece, porque não interessa quantos elos intermediários eu tenho na cadeia produtiva, né? A ideia do IVA é justamente essa, é um imposto que vai incidir sobre o consumidor final, né? Sobre o valor de venda final. Ele pode ser cobrado nas várias etapas, né? Mas ele incide em cada etapa com créditos referentes ao que se pagou de imposto pelos insumos na etapa anterior. Então, essa não cumulatividade, né, reduz esses custos de produção e faz com que as coisas sejam mais eficientes. Então, em resumo, assim, em função de todas essas correções, a gente imagina aí que a gente pode, tem estudos apontando que a gente pode ter um impacto sobre o produto interno bruto, né, brasileiro de entre 12% e 20%, né, em duas décadas. E eu acho que para o consumidor também ele é um sistema mais positivo, né? Ele é mais positivo porque ele dá mais transparência, né? Como falava hoje, as empresas, as pessoas não sabem exatamente quanto pagam, seja pela cumulatividade, seja por uma peculiaridade, né? Uma jabuticaba brasileira, que é o fato das nossas alíquotas serem cobradas por dentro e não por fora. O que significa esse por dentro ou por fora? Quando a gente fala que uma alíquota, digamos, de ICMS, como é a que se incidia sobre gasolina, energia e comunicação, era de 25%, na verdade, era 25% dentro de um preço de 100. Ou seja, eu tinha a mercadoria custando 75 e mais 25 de imposto, totalizando 100. A carga tributária efetiva, portanto, disso não era 25%, era 25 dividido por 75, que é 33,3%. Né? A alíquota básica do ICMS, que é 18%, na verdade, então, portanto, ela é 18% por dentro, mas por fora, que é o sistema que vigora em todo mundo, ela é 22%. O PIS/COFINS, que é 9,25%, na verdade, é 10,2%. Então, só quando a gente junta a alíquota do PIS/COFINS com o ICMS que a gente tem hoje, a gente já tem, na verdade, uma carga tributária por fora de 32%, né? Sendo que tem algumas mercadorias que têm uma carga tributária maior do que essa e tem várias outras coisas, evidentemente, que têm uma carga tributária mais baixa do que isso. E o objetivo da reforma é tentar introduzir um pouco mais de uniformidade. O texto aprovado ele prevê alguns regimes diferenciados, favorecidos. Ele prevê os bens e serviços que vão ter uma alíquota reduzida em 60%. Quer dizer, se a gente imaginar aí, depois a gente pode falar sobre isso, que a alíquota do novo tributo básica seja 25%, a reduzida seria de 10%. Então está previsto que nós vamos ter uma alíquota de referência geral, né, que pode, se for 25, a alíquota reduzida seria 10, e nós vamos ter os casos ainda de isenção ou de alíquota zero, como é o caso da cesta básica de alimentos. Né? Então, eu diria que há mais transparência para a sociedade, mais uniformidade, e, por incrível que pareça, a gente mostra nos estudos que a gente tende a ter menos regressividade. O que é a regressividade? A regressividade é um termo que nós, economistas, utilizamos para nos referir com o efeito do sistema tributário sobre as diferentes classes de renda. Como o pobre consome mais, né, consome toda a sua renda, diferente das classes mais altas, então acontece que o sistema de tributação do consumo tende a onerar mais a renda do pobre do que da pessoa mais rica. Então, todo o sistema de tributação do consumo é assim. Só que no Brasil é pior do que isso, né? A gente constata que é como se fosse que a alíquota média paga pelo mais pobre é mais alta do que a alíquota média paga pelo mais rico. Ou seja, não é apenas em proporção da renda, né? Como se eu tivesse a carga tributária do mais pobre é mais elevada do que a carga tributária do mais rico. A pessoa pergunta, mas como? Se eu tenho desoneração da cesta básica que beneficia o mais pobre? Sim, tem desoneração da cesta básica, mas eu tenho caso né, que até era polêmico agora na reforma, né, plano de saúde e escola particular, que é algo que as pessoas, né, a classe média alta, né, os mais ricos que usam, os pobres não usam, tem uma carga tributária muito mais baixa
né, da gasolina, da energia elétrica, da vestimenta, dos produtos de higiene, de limpeza, né, que o pobre também usa. Né? E sem nenhuma racionalidade, né? O que determina essas diferenças de carga tributária hoje é sabe-se lá o quê, né? Em algum momento que essas cargas tributárias foram sendo definidas, a pressão por um lado, por outro, e na realidade ela também é explicada por uma outra questão, é que hoje a tributação do consumo no Brasil, ela tem uma divisão entre o ICMS e o ISS, entre bens e serviços. Né? Não sei se as pessoas sabem, mas o Brasil é, talvez hoje, se não é o único país do mundo, ele é o único país relevante do mundo onde bens e serviços são tributados separadamente. Ou seja, essa é uma total jabuticaba brasileira. E os serviços, em geral, têm carga tributária menor do que os bens, menor do que as mercadorias. Não há, sob o ponto de vista de qualquer prisma, em termos de teoria econômica, jurídica, qualquer justificativa ou razoabilidade para que a gente tenha bases divididas e para que a carga tributária do serviço seja menor do que a carga tributária sobre as mercadorias. E essa discussão nos leva para um dos pontos que tem gerado polêmica, que é exatamente a elevação da tributação sobre os serviços. Já tem na PEC que saiu da Câmara algumas áreas ali que terão benefícios, né? Tem alíquotas menores e etc., mas segue o debate sobre isso. Isso é um fato, assim, eleva-se a carga tributária sobre a área de serviços, realmente vai subir muito? Como que é a realidade aí desse aspecto, dessa discussão? Sim, eu diria que se hoje, né, a carga tributária, em média, dos serviços é mais baixa e se busca uma maior uniformidade, vai haver, em média, uma elevação da carga tributária dos serviços. Porém, né, duas coisas. Primeiro, embora o objetivo fosse mais uniformidade, né, o texto aprovado, previu uma série de exceções. Né? Caso serviços de saúde privada e educação privada ficaram numa alíquota reduzida, né? O que significa que nós não temos, né? Ou seja, efetivamente, embora a teoria recomendasse uma uniformidade muito maior, né, o texto aprovado não prevê. Então, ele mitiga um pouco esse efeito, né, que teria, né, sobre algumas áreas do setor de serviços. Mas, além disso, né, eu queria destacar que também o efeito sobre o setor de serviços ele vai depender muito do tipo de empresa de serviços, do regime tributário que ela está enquadrada, e em que posição da cadeia produtiva ela também está enquadrada. Né? Falando, então, especificamente, né? Por exemplo, para todos os prestadores de serviços que estiverem no Simples, não há efeito nenhum, né, de aumento da carga tributária. E, ao contrário, né, os prestadores de serviços do Simples podem até ter um ganho. Qual que é esse ganho? Né? Com o texto aprovado, né, hoje as empresas do Simples elas não conseguem transferir, né, crédito para as empresas para as quais elas prestam eventualmente serviço, né, os adquirentes dos seus serviços, sejam simples do serviço ou simples da indústria. Né? O Simples paga um tributo menor, né, diferenciado, de forma simplificada, mas ele não passa crédito para frente. Né? A reforma permite que o quê? Ela diz que a empresa do Simples vai poder gerar crédito no valor exato do que ela pagou. Não vai ser um crédito fictício. Se ela pagou lá um valorzinho pequeno embutido de imposto municipal ou imposto estadual, ela vai gerar crédito para frente. E também é concedido o direito de opção. Se essa empresa quiser, além disso, passar crédito, se ela quiser se creditar do que ela comprou e pagou de impostos sobre as compras que ela realizou para trás na cadeia produtiva, ela poderá ter esse direito desde que ela recolha
o novo imposto por fora do sistema simplificado. O que significa isso? Digamos, dentro do regime simples, simplificado, o que ela une hoje? Está unindo o PIS/COFINS e o ISS, né, no âmbito dos prestadores de serviços, e ela também está pagando o IRPJ, a CSLL, sobre o lucro da empresa, e mais a contribuição previdenciária. Tá? Então, com o sistema S direito de opção, ela continuaria pagando a contribuição previdenciária e o IRPJ e a CSLL dentro do modelo simplificado, mas ela pode optar por pagar o imposto que vai substituir o ISS e o PIS/COFINS de forma separada. Esse imposto é maior do que ela paga hoje de PIS/COFINS e de ISS. Mas ela vai poder não só se apropriar do crédito para trás, como ela vai poder, esse imposto, gerar crédito para frente. Tá? E aqui, então, eu entro no outro caso, quer dizer, não é só da empresa que digamos, a empresa não está no simples, ela está no lucro presumido, né? Como é o caso também de muitos prestadores de serviços. Aí nós vamos ter duas situações. No quem está o prestador do lucro presumido, ele já não está nessa opção. Ele vai ter que pagar o imposto sobre bens e serviços estadual e municipal, né, nas alíquotas previstas para o seu serviço ou para, no caso da indústria, para a sua mercadoria. Né? Mas nós vamos ter daí duas situações. Se esse prestador de serviço estiver prestando serviço para outra empresa, ele vai pagar mais imposto, mas esse imposto vai gerar crédito para essa empresa que estiver adquirindo. Tá? Então, imaginemos hoje que tem um prestador de serviço que está vendendo um produto por 110. E do 110 é 100 do serviço propriamente dito e 10 de imposto. Ele está pagando só 10 de imposto. Se a gente tiver o IBS, com alíquota de 25%, esse serviço, que hoje é vendido a 110, ele passa a custar 125, 100 mais 25%. Tá? Ele é mais do que hoje, mas a empresa que adquirir aquele serviço, ela vai poder se creditar e abater do pagamento do imposto que ela vai pagar depois para frente, os R$25 de imposto. Então, hoje, para ela, o custo é 110 e o custo passará a ser menor, inclusive, do que hoje. Vai passar a ser 100. Então, veja, para o prestador não teve impacto nenhum, né? E, ao contrário, ele se beneficia porque ele vai continuar com a mesma receita que ele tem hoje. Hoje ele tem uma receita de 100, ele vai continuar com uma receita de 100 líquida, porque aqueles 25 que ele teria que aumentar no preço, aquilo vai estar gerando um crédito para aquela empresa que vai estar adquirindo o serviço dele. Isso só muda de figura, e daí sim teria um impacto efetivo de carga tributária para o prestador de serviço que está prestando serviço para a pessoa física, para o consumidor final. Tá? Aí, de fato, o consumidor final não tem crédito porque o imposto é sobre o consumo. Tá? Então, enfim, né, como eu coloquei, no caso dos prestadores de serviço, setor de serviço, tu tem setores que vão ter alíquota reduzida e, no geral, naqueles que não vão ter alíquota reduzida, nós temos a situação do simples, que não digamos, né, que até tem um pequeno benefício, né, não muda, mas pode até ganhar, e quem está no lucro presumido, né, nós vamos ter as duas situações. Eu diria que tem ganho, vantagem para quem é prestador no meio da cadeia, né, e sim, vai ter um ônus maior para quem é o prestador de serviço para o consumidor final. Em compensação, né, nós vamos ter todos os outros bens e mercadorias que vão estar ficando mais baratas, né? Se esse prestador de serviço hoje, que ele paga em termos de luz, de telefone, de outras coisas, vai estar sendo mais barato, e ele também vai se beneficiar, obviamente, do impacto disso tudo sobre o maior crescimento da economia brasileira. Né? Ele vai ter mais clientes, né? Ele vai ter uma economia mais pujante, vai ter um país, eu diria que, além de tudo, também
mais justo, né, com uma repartição mais equânime das receitas entre os entes federados, né, com muito menos desigualdade do que a gente tem hoje na forma como os recursos públicos são distribuídos. E o que é que muda nesse capítulo especificamente, agora para os estados e municípios? Um impacto positivo que você já mencionou é acabar com essa história da guerra fiscal e pensar os investimentos e o sistema produtivo de maneira mais racional. Mas o que melhora nesse capítulo aí dos estados e municípios com essa mudança? Então, falando até antes dessa questão, né, que tu mencionou da guerra fiscal e dos benefícios, né, curioso, é importante esclarecer o seguinte: a reforma ela não proíbe que os estados e municípios continuem tendo políticas de incentivo fiscal. O que ela proíbe é que os incentivos fiscais sejam concedidos na forma atual de desconto de imposto, de redução de base de cálculo, crédito presumido, que, diga-se de passagem, é um sistema muito pouco transparente, porque a sociedade não sabe, né, as empresas que estão recebendo, quanto que estão recebendo e o efetivo retorno que a sociedade está tendo com esses benefícios. Eu diria mais, eu vou adiante e diria que em muitos casos esses benefícios fiscais são usados, né, como moeda de troca, né, de barganhas, né, políticas, de financiamento, né, obscuro de campanhas eleitorais. E o modelo de incentivo que se pensa para frente, que está possibilitado para os estados e municípios, é que eles podem subsidiar atividades produtivas ou outras quaisquer que se pretenda através de recursos orçamentários. Então, o Estado e o município arrecada normalmente o tributo, mas ele quer subsidiar uma atividade, ele aprove na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, e ele destaque os valores que ele está querendo repassar no orçamento público, de modo transparente, para que todo mundo saiba quanto está sendo dado para qual setor econômico e para qual empresa. Tá? Mas, do ponto de vista, eu diria, o que muda daí em termos de redistribuição, né, de receita entre os estados e municípios? O que muda é que, também nesse quesito, o Brasil hoje, como estou falando das jabuticabas, né? Por que a gente fala jabuticaba? É uma fruta que diz que só tem no Brasil, então são coisas do sistema tributário que só existem no Brasil. Então, o nosso sistema, além das jabuticabas em termos propriamente dito do sistema em si, a forma como os recursos são distribuídos na federação também são peculiaridades, né? No Brasil, então, as receitas dos impostos, né, elas pertencem aos estados e municípios onde ocorre a produção da mercadoria ou onde está instalada a empresa prestadora de serviço, né, no caso do ISS. E o que muda com a reforma é aquilo que a gente chama de aplicação do princípio do destino. Né? Então, o imposto sai da origem e vai para o destino. O que significa isso? O imposto passa a pertencer ao estado ou ao município onde ocorre o consumo. Ocorre o consumo do bem ou da mercadoria. O que é? É, em geral, a localidade onde vive aquela pessoa que pagou efetivamente por aquele imposto. Esse é o sistema que predomina também em todo o mundo, nas transações entre as nações e no sistema federativo. Né? Ou seja, o imposto é do destino, já que o imposto incide sobre o consumo. Isso significa que a gente, com essa nova metodologia, nós vamos corrigir, né, graves distorções que a gente tem na forma como os recursos são concentrados hoje em alguns estados, mas principalmente em alguns municípios. Né? Aqui informando, né, dando um exemplo, hoje o município mais rico do Brasil, em termos de receita per capita de ISS, mais o que ele recebe de ICMS, por quê? Porque o ICMS é um imposto estadual, tá? Mas 25% desse imposto estadual é repartido entre os municípios de cada estado. E como é que ele é repartido? Ele é repartido de acordo com o chamado valor adicionado fiscal. Então, é como se fosse de acordo com a produção que tem em cada município. Então, isso que explica que os municípios que são sede de refinarias de petróleo ou de hidrelétrica,
eles recebem muito dinheiro do ICMS. Então, hoje, quando a gente vai ver o município mais rico do país, é um município de Minas Gerais chamado São Gonçalo do Rio Abaixo. É um município onde atua, né, tem mineração, né, tem a Vale do Rio Doce lá atuando, e ele, entre ICMS e ISS, ele tem uma receita de R$15 mil por habitante por ano. E vejam só qual que é o município mais pobre do país, é o município do Maranhão, Araioses, que tem essa mesma receita de ICMS e de ISS por habitante de em torno de R$75. 15 mil para R$75, uma diferença de 200 vezes. Daí vocês imaginem a desigualdade em termos de condição de prestação de serviço público para as duas populações desses municípios. Tá? E essa desigualdade não existe porque alguém pode pensar, eu estou falando do município do Maranhão, lá no norte, nordeste, com o município do sudeste. Não. Se a gente ficar dentro de Minas Gerais, tá? Eu não me recordo agora o nome, mas eu tenho o município mais pobre de Minas Gerais tem uma receita mais de 50 vezes menor do que o São Gonçalo do Rio Abaixo. E, por outro lado, se eu for lá no Maranhão, eu vou ter um município no Maranhão que tem uma receita 40, 50 vezes maior do que Araioses, que é o pobre. Tá? Então, essas distorções ocorrem em todos os estados, em todas as regiões do país, em qualquer sistema federativo a gente tem essas diferenças. Existe desigualdade, mas não nessa magnitude que eu estou aqui ilustrando. Né? Então, essas grandes diferenças que se traduzem em diferenças com que a população, né, brasileira é atendida nos diferentes municípios, essa desigualdade ela é reduzida, né, pela reforma. Por quê? Porque eu vou distribuir o recurso de acordo com o grau de consumo que existe em cada município, de acordo mais ou menos com a população. Né? Então, tende a ter mais uniformidade quando eu vou fazer a distribuição per capita desses recursos. Mas o detalhe é que essa mudança que reduz a desigualdade, ela não vai ocorrer do dia para a noite. Eu vou ter uma longa transição para quê? Para que mesmo esses municípios que são mais ricos, que são hoje beneficiados pelo sistema atual, eles não sofram uma queda de arrecadação da noite para o dia. Eu quero corrigir uma distorção, mas eu vou fazer isso lenta e gradualmente. Daí tem gente, daí é outro mito. Mas então nós vamos ter que esperar 50 anos, que é o período da transição para a mudança do sistema tributário. Não, gente, não. Esses 50 anos é apenas para a forma como o recurso é distribuído entre os entes federados. Não afeta o contribuinte, não afeta o consumidor. Né? A transição para o contribuinte, né, para o sistema, essa vai ser uma transição muito mais curta, em 5 anos. Tá? Vai ser uma transição entre 2029 e 2033. Tá? Uma transição onde, em 5 anos, o que vai acontecer? As alíquotas dos impostos atuais, né, dos impostos antigos, vão sendo reduzidas, e eu vou colocando no lugar das alíquotas dos impostos velhos que vão morrendo, eu vou elevando a alíquota do novo imposto, de modo que, no final das contas, eu mantenho a carga tributária exatamente igual ao que se tem hoje. Ou seja, o objetivo da reforma tributária não é aumentar a carga tributária. Não é que só que o objetivo não é esse. Existe uma cláusula expressa que garante que não vai haver aumento de carga tributária, como ocorreu em episódios anteriores de reforma tributária. No caso da atual reforma, é garantido que não vai haver esse aumento de carga. A sua avaliação, os prazos que estão previstos na PEC são razoáveis e funcionais, digamos assim, para o objetivo da mudança que se propõe nessa mudança, né, que é nos impostos relativos ao consumo no sistema tributário. É uma necessidade, entende, para a gente migrar do modelo atual para um modelo novo. Uma necessidade, eu diria, de múltiplas dimensões. Nós temos, por exemplo, benefícios fiscais que estão vigorando,
tá? Com lei complementar que diz que esses benefícios fiscais estão válidos até 2032. Tá? Então, tentar fazer uma mudança que antecipasse isso poderia ter alguma consequência jurídica. Tá? Eu diria também que esse modo de fazer aos poucos, ele também permite justamente haver uma mudança gradual nos preços relativos da economia, né? Isso que a gente está falando, se eu estou querendo ter uma maior uniformidade de carga tributária, isso implica eu ter um rebalanceamento da carga tributária, né? Que algumas coisas podem ter vão ter uma carga tributária um pouco maior e outras vão ter uma carga tributária um pouco menor, né? Se eu fizesse uma mudança de uma estocada só, de um ano para outro, eu poderia ter um choque sobre os preços relativos e onde, infelizmente, né, a gente não tem, digamos, o modo como os choques ocorrem nos preços, ele não é simétrico, né? Em geral, o choque para aumentar o preço é mais direto e imediato, e um choque para reduzir preço via redução da carga tributária, muitas vezes não se observa, né, essa transmissão para baixo de imediato. Se a gente for fazer uma mudança lenta e gradual nas alíquotas, mesmo os setores que teriam aumento da carga tributária, eles conseguem absorver, né, esse aumento se eu fizer essa transição em 5 anos. Porque isso vai se misturar com os outros efeitos naturais que já tem dos setores e já com os efeitos de impacto no próprio crescimento econômico, né? Então, eu consigo, né, ter essa transição mais gradual. E, além disso, como eu disse, esse modelo permite, então, eu ir calibrando as alíquotas do novo imposto de modo que eu não aumente a carga tributária. Tá? Ou seja, eu vou ter lá no primeiro ano, que é o primeiro ano de teste pós a reforma, vai se arrecadar experimentalmente uma alíquota de 1% sobre toda esta base nova de imposto, né? Que, digamos assim, quando eu falei, muda a sistemática do IVA, que é um imposto ao valor adicionado, sem cumulatividade, com pleno crédito, mas o que também vai mudar? Muda que eu tenho, é uma única base. Todos os bens e serviços numa única base. Mesmo eu tendo 2 tributos diferentes, que um vai ser o federal e o outro vai ser o estadual municipal, é a mesma base, com a mesma legislação, com as mesmas regras sobre tudo. Então, eu vou ter uma base muito mais ampla e eu vou fazer um teste. Boto 1% nessa base no primeiro ano e vejo quanto que isso arrecada. Tá? Vamos lá, o número que a gente imagina é que talvez isso arrecade em torno, cada ponto percentual arrecade 50 bilhões de reais. Olha, se eu estou querendo substituir, portanto, hoje os tributos A, B e C, PIS/COFINS, né, ICMS e ISS, né, que somam 1 trilhão e 200, né, um pouco mais, já agora em 2023, basta eu fazer uma conta simples, né? Se 1% me rendeu 50 bilhões, quantos por cento de alíquota eu preciso para ter uma receita de 1 trilhão e 200, por exemplo? Se eu ver essa conta, eu vou chegar nesse caso, seria simplificadamente 24%. Tá? A alíquota talvez seja mais alta do que isso, por quê? Por causa das exceções que foram aprovadas. Tá? Então, se todo mundo pagasse uma mesma alíquota, a gente teria talvez os 24%. Tá? Tendo muitas exceções, né? Saúde e educação pagando 40%, com cesta básica tendo isento, isso significa que a alíquota de referência geral tem que ser um pouco maior. Essas mudanças que tornam o sistema mais compreensível, mais transparente, também traz benefícios para o combate à sonegação, subterfúgios para pagar menos imposto, enfim, que acabam se acumulando as injustiças aí, né? Porque alguns se beneficiam mais. A reforma tem esse benefício também ou não? Eu acho que em termos de sonegação, sim, né? E também a margem de, digamos, vamos pensar assim, falar de planejamento, né, tributário, né? Não sei se as pessoas sabem, é um exemplo que tem sido muito dado, né? Que o McDonald's agora não vende mais o sorvete, né? O McDonald's vende, não sei o que, um creme que eles chamam lá, tem um nome específico.
Por quê? Porque na legislação tributária brasileira, esse creme, dessa forma, com essa denominação, tem uma carga tributária menor do que o sorvete, né? Da mesma forma, tu tem outras coisas que não são assim tão, né, não tem a ver com essa característica, mas, por exemplo, nós temos na área de telecomunicações, né, o setor de telecomunicações em geral, telefonia, internet ou TV, né, por assinatura, está sujeito à tributação do ICMS. Né, estava com uma alíquota de 25%, né, até o ano passado, houve a lei complementar que alterou e que reduziu para 17%, 18% na maioria dos estados. Mas os streamings, né, o Netflix, que é um serviço absolutamente equiparado com a net de assinatura de TV, paga o ISS, né, apenas. Como eu dizia, qual que é a racionalidade para que, né, serviços, produtos absolutamente semelhantes tenham cargas tributárias tão distintas, né? Então, isso eu diria que não é uma total jabuticaba brasileira, tá? Eu acho que talvez no Brasil isso é muito acentuada, né? Mas a gente também tem, por incrível que pareça, isso no resto do mundo, né? Eu tenho citado sim, muitos casos lá no Reino Unido, imagina, no Reino Unido teve discussão que foi para o Supremo dele, para a Suprema Corte, para discutir lá se o Jeff Cakes, que parece que é um produto, é um bolinho muito famoso lá entre os britânicos, se ele era biscoito ou bolo, né, que teria daí uma alíquota reduzida. Então, daí, a decisão final foi da Suprema Corte foi o seguinte, que se com o tempo o Jeff Cakes ficasse, né, se ele ficasse duro, seria bolo. Se ele ficasse mole, seria biscoito. Tá? Então, esse foi o teste determinante. Né? Então, são essas as coisas que existem no Brasil e no mundo que demonstram que não tem o risco e o perigo da gente ter cargas tributárias diferenciadas por bens e serviços. Né? E que, por isso, se recomenda, né, uma maior, né, uniformidade, não se ter tantas, digamos, exceções. Sérgio, só voltando um pouquinho ali na questão dos estados e municípios, uma das polêmicas que surgiram era porque você tem aí agora essa regra que vai ser geral, essa base geral, mas os estados e municípios continuam podendo determinar as suas alíquotas. Sim. E aí surgiu a ideia, então, de que seria mais confusão ainda, porque teria uma alíquota por município. Como que é isso daí? A menos que a gente imaginasse que, para engenheiros falando, né, a menos que a gente pudesse imaginar que as alíquotas poderiam ser expressas em termos de dízimas periódicas, né, ou seja, eu tenho uma alíquota de 5,17, 18, né, se a gente for imaginar, né, o universo efetivo possível, né, de alíquotas, fica muito claro que 5.500 alíquotas não existem em nenhuma hipótese, né, a não menos que fossem dízimas periódicas. Né? Então, se a gente imagina, né, aí... Né, e também nós nunca teríamos alíquotas próximas de 100%. Né? Vamos aterrizar, né? Não vamos falar de vamos aterrizar no Brasil, vamos falar do que é o mundo factível. No caso dos municípios, a gente estima que a alíquota neutra, aquela que manteria a arrecadação dos municípios semelhante ao que se arrecada hoje com o ISS, que é em torno de 100 bilhões, pela grandeza que eu acabei de expressar há pouco, né, 1% das 50 bilhões, nós teríamos aproximadamente 2% de alíquota no âmbito dos municípios. Então, o que a reforma diz? Ela diz que a alíquota de referência dos municípios será aquela que mantém a arrecadação igual a hoje e que vai ser definida depois com cálculo. Por exemplo, pode ser que seja exatamente os 2%, pode ser que seja 1,8%, pode ser que seja 2,2%, isso precisamente que a gente não sabe, só vai saber, digamos, depois. Mas é em torno desse grau de grandeza. Digamos que seja 2%. Cada município individualmente poderá optar por implementar uma alíquota diferente dessa,
submetendo à aprovação da Câmara de Vereadores. Tá? Então, digamos, eu acredito que a maioria dos municípios não vai encaminhar para a sua Câmara de Vereadores uma alíquota diferente. Vai requerer apoio político, vai requerer, né, ele justificar para a sociedade por que ele está querendo ter uma alíquota maior, sendo que a alíquota de referência de todo o país é aquela lá. É possível fazer isso se o município, eu preciso de mais dinheiro para fazer tal coisa na saúde e educação. Ele vai ter que fazer essa discussão transparente com a sociedade, sustentar isso politicamente e aprovar na Câmara de Vereadores. Mas meu ponto, voltando aí para a questão se isso... Na prática, se o município for fazer isso, provavelmente o que ele vai fazer? Eu vou submeter à Câmara de Vereadores uma proposta de uma alíquota de 2,5%, talvez 3%, 2,7%, né? Eu digo, o número efetivamente de possíveis alíquotas diferentes de 2%, se 2 for a referência, né, não deve passar de uma dezena. Tá? Então, eu diria que, né, na prática, isso que deveria acontecer. Isso, mas o mais importante, isso não implica nenhuma complexidade, tá, no sistema. Por quê? Porque a cobrança dos tributos ela vai estar toda ela automatizada para um sistema nacional gerido pelo Conselho Federativo do novo imposto, né, onde vai estar o sistema alimentado com a alíquota eventualmente diferente de cada um dos municípios brasileiros e dos estados, e sempre que qualquer empresa, né, o que vai acontecer? Quando uma empresa fizer uma venda, uma empresa quando a empresa está localizada em um lugar e vende para aquele próprio lugar, é a alíquota daquele local. Quando ela estiver vendendo de A para B, o que vai valer? Vai valer a alíquota da localidade B, que é o destino, que é onde está ocorrendo o consumo. E o sistema, naturalmente, automaticamente, já vai estar fazendo, entendeu, aquele cálculo. Né? Pelo sistema operacional que vai funcionar, não teria complexidade nenhuma. Mesmo que a gente tivesse as tais 5.000 alíquotas que se aventou, né, como uma hipótese, e que, como eu disse, não vai acontecer. Mas para o sistema, tanto faz se nós tivermos 10 alíquotas diferentes, 20 alíquotas, ele não implica nenhuma complexidade. Né? Todo sistema de creditamento vai ocorrer da mesma forma, né? Todo sistema de distribuição de receitas igual. Né? E nós vamos ter, então, um período de transição, né, que eu também tinha me referido antes, né, até para explicar um pouco melhor, que é a transição na partilha dos recursos entre os estados e municípios. Tá? Então, para não impactar, né, eu tenho dado um exemplo. Imagine que eu tenho uma cidade, né, a cidade de São Paulo. Né? A cidade de São Paulo é uma cidade que tende a perder participação no bolo. Tá? Vamos aqui assumir, por exemplo, que o percentual de São Paulo no bolo de receitas dos municípios fosse 10% e ele fosse cair para 5%, né, pela metade. Estou dando só uma hipótese bem caricata, né, para a gente ver como é que funciona o sistema de transição. Quando eu pego hoje, né, por exemplo, a gente poderia dizer São Paulo tem 10% e com a reforma São Paulo cairia para 5%. São Paulo não vai cair para 5% do bolo. O prefeito de São Paulo tem falado umas coisas, pode ficar tranquilo, não vai ter essa queda. Nós vamos ter uma regra de transição. O que essa regra de transição ela diz? Né? O 5% é o percentual que São Paulo teria se ele fosse só arrecadar pelo consumo dos seus cidadãos. É a sua participação. E o 10% seria a participação de hoje. Né? Como falei, meramente ilustrativo. O que a regra de transição prevê é o seguinte: daqui 10 anos, São Paulo, em vez de estar tendo 10% do bolo, São Paulo vai ter 9%. Daqui 20 anos, São Paulo, em vez de ter não vai ter nem o 10, nem o 5, vai ter 8%. E assim, ele vai caindo gradualmente. 10 para 9, para 8, para 7, para 6 e para 5% apenas daqui 50 anos. Então, daqui 20 anos, é 8% que ele teria nesse caso hipotético que eu estou ilustrando.
E o que vai acontecer daqui 20 anos, daqui 10 anos, daqui 30 anos? O bolo, né, sobre o qual essa fatia dele vai estar sendo calculada, vai ser muito maior que hoje. Né? A receita dos impostos, com o crescimento econômico, né, vai aumentando, entende, a cada ano. Então, a gente estima aí que se a gente tem um bolo que hoje representa em torno, teria um tamanho de 100, daqui 20 anos esse bolo vai estar num tamanho de 160 a 170, dependendo aí se o PIB crescer 2 a 2,5% ao ano. Né? Então, e daí basta fazer a conta. Hoje São Paulo tem 10% de um bolo de 100. Tá? São Paulo, daqui 20 anos, ele vai ter 8% de um bolo de 170. O 8% de 170 é maior do que o 10% de 100, que é 10 de hoje. E, assim, dando esse exemplo, eu exemplifico para a situação para todos os municípios, sejam os que ganham, sejam os que têm ampliação da fatia. Então, para ter uma ideia, quando a gente faz essa transição lenta, dos 5.569 municípios do Brasil, eu estimo que apenas 8 municípios vão ter uma queda de arrecadação depois de 50 anos de transição. 8 apenas municípios em todo o Brasil, dos 5.569. E São Paulo não está entre eles, e nenhuma capital brasileira, entende, está entre elas. E o outro lado, né, que é o mais importante, que muitas pessoas não sabem, eu até botei essa informação ontem, né, divulguei, fiz nas redes sociais, o que eu disse que era uma figura que vale mais do que mil palavras, né? Que é um gráfico onde eu comparo a situação atual com a situação nova, e ali eu mostro o seguinte: hoje, por incrível que pareça, as pessoas não sabem, mas tem municípios no Brasil que não conseguem arrecadar nem R$10 por habitante ano de ISS. Eu tenho um município com arrecadação de R$1 por habitante ano. Município que tem 5 mil habitantes que arrecada R$5.000. Né? É um negócio, sabe, chega a ser inacreditável. Eu tenho 1.000 municípios que arrecadam até R$10. Eu tenho metade dos municípios do país, portanto, 2.700 e tantos municípios que arrecadam menos do que R$100. E com a reforma, esses municípios que são muito pobres, que não arrecadam hoje quase nada, o município vai menos arrecadar em todo o país, vai arrecadar R$172 por habitante. Então, imagina, estou falando desse município que arrecada 1, 2, 3, 4, 5, R$10, vai arrecadar mais de R$170 por habitante ano. Metade dos municípios do Brasil que hoje, então, arrecadam menos de R$100, vão arrecadar entre R$200 e R$500 por habitante. Então, isso eu digo, isso não vai ser do dia para a noite, vai ser gradual, mas vamos pensar na população dessas cidades espalhadas por todo o Brasil, a revolução que isso pode representar no sentido de proporcionar recursos, né, mais compatíveis com a necessidade dessa população de ter posto de saúde, de ter uma educação melhor para os seus filhos. Né? A gente tem que parar de pensar no nosso próprio umbigo, né, como cidadão da cidade A, B ou C, ou como membro do setor econômico A, B ou C, ou da profissão A, B ou C. A gente tem que pensar quanto nação, tem que pensar enquanto Brasil, mesmo que eventualmente a gente possa, eu vou aqui pagar um imposto um pouco mais alto por esse ou por aquele serviço ou bem, ou a minha profissão aqui vai ser mais ou menos afetada. Né? A gente tem que pensar, né, temos que ter esse pensamento maior, eu acho, nesse momento, porque todos nós podemos, em última instância, depois ser beneficiados por um Brasil mais equitativo, um Brasil, né, mais harmônico, com maior crescimento econômico. Sérgio, eu te agradeço muitíssimo por essa entrevista, por essa conversa que foi muito esclarecedora, muito interessante e muito útil para nos ajudar a compreender esse tema que vamos todos continuar acompanhando aí no decorrer desse mês de agosto, que o tema deve entrar no Senado e seguir aí pelos próximos meses. Muito obrigada, viu? Imagina, Rita.
Agradeço a oportunidade, um abraço aí para ti e para todos os associados. Obrigada. E muito obrigada também a você que acompanha mais esse CESP Entrevista. Siga de olho no canal do CESP para outros conteúdos bacanas como essa entrevista com o economista Sérgio Gobetti. Até a próxima.